Esse é o ponto que muita gente tem muito interesse, pelo qual muita gente tem muito interesse, né? Quanto é que custa? O que eu vou pagar para ser empreendedor individual? Vamos lembrar que o Simples, ele já traz uma redução tributária muito impactante para a pequena empresa, muito. Há casos em que o Simples faz com que a empresa pague menos 80% do que ela pagaria estando fora do Simples. No caso do empreendedor individual, a redução é ainda maior. Começa com uma isenção total de imposto de renda, PIS, COFINS, imposto sobre produtos industrializados, salário e educação, contribuição sindical e contribuição para o Sistema S. Paga zero de todos esses tributos. Vai pagar a Previdência. Isso é importante a gente frisar. Hoje são R$ 31,10. Vamos lembrar que isso é 5% do salário mínimo. Então, mudando o salário mínimo, muda esse valor. Ele é corrigido porque são 5% do salário mínimo. E vamos lembrar também que esse pagamento desses 5% se reverte totalmente para o empreendedor. É a cobertura previdenciária dele, mais à frente nós vamos esmiuçar isso, mas se ele não paga, o único prejudicado é ele. Se o empreendedor individual não faz esse recolhimento, ele é o maior e único prejudicado. Então, são R$ 31,10 hoje a título de previdência. Se o empreendedor for um prestador de serviços, ele vai pagar mais R$ 5,00. E se ele for uma atividade comercial ou industrial, ele vai pagar mais R$ 1,00. Então, se eu sou um comércio, eu vou pagar R$ 32,10. Se eu for um pedreiro, eu vou pagar R$ 36,10. E se por acaso eu tiver uma atividade mista, se eu tiver comércio e serviços, por exemplo, eu vou pagar R$ 31,10 mais 5 mais 1. Eu vou pagar R$ 37,10. Esse valor é fixo. Esse valor independe da emissão de notas fiscais. Esse valor, nós vamos ver à frente, o EI está dispensado da emissão de notas fiscais na grande maioria das suas operações. Mas tem gente que quer emitir notas fiscais, gosta de emitir notas fiscais pela credibilidade que traz, né, pela confiança que isso gera, pela possibilidade de organização que ele tem do seu negócio, pela confiança que isso gera para o consumidor, para o cliente. Eu posso emitir quantas forem as notas fiscais. Se eu fico dentro do meu faturamento mensal permitido, anual permitido, essa emissão de nota fiscal não me gera imposto a pagar. E zero nas taxas de abertura. Não se paga nada para abrir o empreendedor individual. Se vocês se depararem com alguma cobrança de taxa para funcionamento, saibam que é ilegal e vocês têm todo o direito de contestar isso, inclusive judicialmente. Paga-se de R$ 32,10 até R$ 37,10, todo mês até o dia 20 por meio de um carnê, não tem que fazer conta nenhuma. Vou fazer uma ressalva. Se o empreendedor individual vai comercializar alguma coisa e ele vai comprar fora do Estado, é uma situação que não é muito comum. Mas a gente faz esse alerta porque tem gerado uma dor de cabeça danada. Os estados fazem incidir nessa operação de compra fora, né, de compra em outro estado, uma parte de ICMS. Né? Tem uma cobrança de ICMS aí. E aí é complicado pagar, é difícil pagar. Então, no que for possível, é caro pagar, destoa completamente dessa política. Então, se for possível não comprar fora do estado, evitem, porque gera uma dor de cabeça danada. Custa muito caro comprar fora do Estado. Priorizem a economia local, priorizem o atacadista, priorizem o próprio varejista, priorizem a indústria local. Que você, além de priorizar a economia local, você vai evitar uma série de dores de cabeça com o pagamento desse imposto que é cobrado aí a partir das fronteiras. Em caso de atraso, né, a gente sabe que aí há várias situações do dia a dia que podem fazer com que se atrase. Não deu para pagar dia 20. Mas é importante que se pague, para você, principalmente, resguardar suas coberturas. Em caso de atraso, incide uma multa de 0,33 por dia, limitado a 20%, mais a correção. Tá? Você volta ao portal do empreendedor, mais à frente, eu sempre friso, nós vamos mostrar o endereço do portal, a cara do portal, imprime a guia do dia, marca lá o mês do pagamento, né? Se é em março, você quer imprimir a guia de fevereiro, você vai marcar a impressão da guia de fevereiro, e o próprio sistema vai te enviar, você vai imprimir a guia com os valores atualizados. Mas é importante não deixar de pagar, mesmo que atrase. E a gente sabe que atrasa, não tem problema atrasar. Mas é importante pagar para vocês aproveitarem o próprio benefício previdenciário. A contratação que a gente já comentou aqui de até um empregado. Né? A grande maioria dos empreendedores individuais, dos autônomos, dos informais, não tem colaborador.
Às vezes tem até um colaborador da família, que não é um empregado em si, trabalha uma parte do tempo. Mas o empregado, ao se contratar um empregado, e isso vem acontecendo com alguma ênfase, né? Os negócios vão crescendo, é esperado que se contrate um empregado. Contratar um empregado não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Né? Ruim é ter que cumprir uma carga tributária alta, às vezes que a pessoa não tem condição de pagar, burocracia. E aí há uma desburocratização grande aqui, mas veja bem, o empregado do empreendedor individual não é um empregado de segunda categoria. A primeira coisa que a gente tem que esclarecer é que ele não perde direitos. Ele continua tendo direito a férias, 13º, o fundo de garantia, tá? A assinatura da carteira exige ali você tem que preencher a carteira de trabalho dele, né? Tem que fazer os pagamentos do FGTS mensais, né? 13º, como eu já falei. Mas a redução tributária aconteceu de forma contundente aqui para esse empregado. Então, uma empresa normal que não tem esse tipo de benefício paga 20% de previdência do empregado. O empreendedor individual paga 3%. Se for um optante pelo Simples, paga um valor sobre a receita bruta, que varia de 1,5% até 4%. Mas ele paga, no caso do empreendedor individual, paga 3% sobre um salário mínimo. E aqui vale lembrar também que esse benefício ele está atrelado a um salário mínimo desse empregado ou ao piso salarial da categoria. Então, se você quiser pagar mais de um salário mínimo para o seu empregado, você vai ter que recolher a diferença do benefício e mais os 20% sobre o que está acima desse salário mínimo. Vou explicar isso mais à frente. Então, paga-se 3% de contribuição previdenciária patronal no lugar de 20%. Retém-se, é necessário que seja feita a retenção de 8% de previdência do salário do empregado. Veja bem, isso não é um ônus da empresa, do empreendedor, isso é um ônus do trabalhador. Da mesma maneira que o empreendedor individual tem uma série de coberturas, o empregado também tem, e ele contribui com com o custeio dessa cobertura. Esses 8% que devem ser retidos, você paga por meio de uma guia chamada GPS, você vai reter do salário dele e vai pagar. Então não é um ônus seu, empreendedor, não é um ônus de quem vai ser empreendedor individual, é um ônus do trabalhador. Como eu já disse, não há supressão de direitos trabalhistas, férias, 13º, FGTS são os principais, e a base é um salário mínimo ou piso da categoria. Tem algumas categorias que têm um salário acima do mínimo, né, por força de acordos coletivos. Então, esse salário deve ser observado. Então, fazendo um fechamento, quanto é que vai custar ter um empregado? A gente sempre pensa lá no salário, mas vamos calcular algumas dessas incidências. O salário mínimo hoje é R$ 622, a previdência patronal vai ser da ordem de R$ 18, o FGTS R$ 49,76, o que dá um custo para um salário mínimo de R$ 690,42. Além das férias, 13º, possíveis horas extras, né? São devidas, isso tudo é devido. Então faça essa conta na hora de contratar uma pessoa, né? E se aí a gente faz até uma recomendação, se esse funcionário é informal, não tem os direitos, da mesma maneira que você, empreendedor individual, deve estar feliz com a percepção desses direitos, com salário maternidade, no caso da empreendedora, aposentadoria, pense no seu funcionário. Ele também tem direito a isso. E em ele sendo informal, ele não tem direito a esses benefícios. Tá? Faça esse juízo de valor e a gente recomenda, formalize esse empregado. Não é tão caro, aqui é uma redução, são reduções tributárias importantes, né, no caso do empreendedor individual, justamente para incentivar essa formalização, a própria contratação e a formalização. Vamos falar de algumas outras vantagens do empreendedor individual e com muito cuidado. Né? Por exemplo, o empreendedor individual não precisa de escrituração fiscal, que é você mostrar para os fiscos, mostrar para as receitas, mostrar para o governo, né, quais são suas movimentações, não precisa disso. E também não precisa da escrituração contábil. Aí eu já quero fazer um parêntese. Escrituração contábil não é burocracia. Escrituração contábil é ferramenta de gestão. Qualquer empresa que se preze, qualquer empreendedor que queira gerir bem o seu negócio, tem que ter a contabilidade como um aliado. Isso é fato. Mas o empreendedor individual é muito pequeno, o faturamento é pequeno, R$60 mil por ano. Né? Não tem muita coisa que se controlar. Os controles são básicos. Claro que a gente quer que o empreendedor individual cresça, vire microempresa, vire pequena, saia do simples, deixe de ser pequena empresa, e aí não tem como não ter controles contábeis. Então, não encarar esses controles como burocracia, tanto os controles contábeis em geral,
quanto algumas ferramentas que a gente vai mostrar para vocês na sequência. Muitos de vocês devem conhecer alguém que já tentou formalizar um negócio, registrar um negócio e se deparou com aqueles prazos aí de 30, 60, 90, 120 dias para obter um alvará, para receber uma vistoria, esperando uma vistoria, esperando uma fiscalização para o negócio começar a funcionar. O empreendedor individual está dispensado, é vedado que sejam feitas vistorias prévias ao funcionamento do empreendedor individual. Isso é fundamental. O registro no portal do empreendedor tem o caráter de alvará provisório. Agora, vale lembrar que municípios e o próprio Estado podem definir algumas atividades de alto risco. Mesmo dentro daquelas mais de 500 atividades, pode ser que algum município, algum Estado defina que aquela atividade específica ou aquelas atividades específicas sejam de alto risco para um possível consumidor, para a vizinhança, para a coletividade, né? E aí ele decida que vai fazer vistorias prévias de segurança, sanitárias, antes do funcionamento do empreendedor individual. Isso pode acontecer. Não é muito comum, mas pode acontecer e é legal que isso aconteça. Eles não vão estar descumprindo a lei. Vão estar descumprindo a lei se exigirem isso de forma indiscriminada. Eu quero fazer vistoria prévia, mas dentro desse universo aí de 2.600.000 empreendedores individuais, eu posso garantir para vocês que isso não vem acontecendo de forma que vale a pena a gente ressaltar aqui. E o empreendedor individual não precisa emitir nota fiscal para os clientes pessoas físicas, ele está dispensado. Ele precisa emitir nota fiscal para os clientes pessoas jurídicas. Caso esse cliente pessoa jurídica ele tenha o que se chama de nota fiscal de entrada, isso dispensa o empreendedor individual de emitir a nota fiscal para o cliente pessoa jurídica. Agora, lembrem, como eu já disse antes, que às vezes emitir a nota fiscal é um sinal de credibilidade, de confiabilidade para o cliente, importa em garantia para o cliente, você se organiza melhor, né? Então, às vezes, emitir a nota fiscal não é uma burocracia. E volto a lembrar, normalmente, quando se emite uma nota fiscal, isso gera imposto a pagar. Ou imposto sobre a receita ou imposto sobre o lucro dessa empresa. No caso do empreendedor individual, a simples emissão da nota fiscal não gera nada a pagar. Ele paga fixo, como a gente já viu. Não tem nada a ver. Ele estando dentro do faturamento de R$60.000 por ano, não gera nada a pagar. Então, pensem bem, emitir a nota fiscal está dispensado, mas pode ser uma ferramenta que vai dar muita credibilidade aí para o seu negócio. E aí, obrigações, né? Assim, está flexibilizado, está simples, né? Está fácil, não custa nada, mas a gente não pode deixar de lembrar e frisar firmemente que existem obrigações a serem cumpridas. Primeira delas, reter as notas fiscais das compras. Tudo que você, empreendedor individual, comprar, exija a nota fiscal. Guarde essas notas fiscais, tá bom? Dos seus fornecedores. Como eu já falei, emitir notas fiscais nas vendas para pessoa jurídica, com essa ressalva, né? Se a pessoa jurídica tiver uma nota de entrada, você não precisa emitir. Eu sei que muita gente nem deve saber o que é nota de entrada, mas se for vender para uma pessoa jurídica, lembre de perguntar, né? Se ele tiver a nota de entrada, você não precisa emitir a sua nota fiscal. Registro de venda simplificado. É necessário que vocês tenham uma planilha de uma folha, né, que pode ser de próprio punho, que diga quanto você vendeu no mês, como comércio, se você for comércio é só uma linha, como serviços, como indústria, com nota fiscal e sem nota fiscal, né? Só isso, os valores globais no mês, não são os valores por operação. Em que pese, quando a gente for falar lá na frente da gestão do negócio, é muito importante que você controle aí operação por operação. A abertura, eu já falei disso aqui um pouco, vamos reforçar isso na frente. Ela é online, instantânea e, como eu já frisei, custa nada. GFIP, caso tenha empregado, se você tiver um empregado, para ter um empregado, na verdade, existem algumas obrigações trabalhistas que são necessárias que sejam cumpridas, ok?